Olá, eu sou Adriano Sambugaro. Aqui no PDV, o nosso principal objetivo é compartilhar conhecimento. Para isso, a gente ouve profissionais experientes do varejo que conhecem muito bem o mercado. Esse é o caso do Valdevir Guerra, que está há quase 4 décadas na Fast Iron Eletrofrio, a maior empresa brasileira de equipamentos para supermercados. Eu e o Gustavo Carrer conversamos com ele para saber, entre outras coisas, quais são as transformações que podemos esperar no setor de supermercado e atacarejo e como a tecnologia vem mudando e melhorando a experiência dentro das lojas. Com tantos anos de estrada, Valdevir já viu muita coisa e diz que agora percebe uma mudança cultural causada pela troca de gerações no comando das grandes redes. Você hoje está lidando com a segunda geração dos filhos, que tem um impacto violento, assim, determinante, né, da tecnologia e um choque de cultura, às vezes, né, um choque de cultura bastante interessante. A forma de pensar, né, mudou completamente, né, a relação com o consumidor, a relação com os próprios funcionários, mudou tanta coisa, né? Sim, o mercado evoluiu muito, né? Você pega, né, o pessoal do atacado tradicional, aquele atacado que a gente chama atacado de raiz aí, Alô Brasil, J Veríssimo, tantas outras, né, que nasceram ali na década dos anos 70, 60, e que o estoque é o que determinava o patrimônio da empresa, o PL da empresa, né? Hoje você não pode pensar assim. Então você hoje está lidando com os netos desse pessoal e com uma formulação completamente diferente de gerir os negócios, né? Então houve uma evolução muito forte, né? O digital hoje ficou a cargo dessa meninada, né? Dessa geração contemporânea agora. E é o que está fazendo valer a pena do desenvolvimento das empresas. O Valdevir, você acha que é por isso que algumas redes internacionais, grandes, consolidadas, marcas fortes, sempre têm dificuldade quando chegam no varejo regional brasileiro? Ele está cansado de ver histórias, né, em algumas Nordeste, Sul, Norte. As redes têm dificuldade de implementar a sua operação nessas regiões, né? As redes, quando chegam, elas têm aquela predisposição de estarem presentes nacionalmente. Até por escala, não tem outra forma de pensar. Aí é que começa realmente os problemas. Nós somos um povo muito diverso. Nós temos uma coisa, por exemplo, nós falamos a mesma língua, porém de formas diferentes. Você vai para o Nordeste e você colocar um gaúcho para conversar com alguém do Nordeste, você vai pensar que você está em 2 países diferentes. Né? É verdade. É verdade? Então, não pode tratá-los da mesma forma. A forma, então, que tem que ter um varejo, ele tem que ser dinâmico. Então, um varejo no Nordeste, ele é completamente diferente do varejo sulista. Então, não tem como você querer fazer exatamente a mesma coisa no Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Norte fazer a mesma coisa. Não tem como. Então, eu acho que parte do sucesso ou do não sucesso passa por esse caminho. Até a forma de vender é diferente, né? Totalmente, né? A abordagem das pessoas, a forma de conduzir os negócios, o layout das lojas, né, são diferentes, né? Então, não são iguais de forma alguma, realmente são bem diferentes. Então, você tem que ter essa predisposição de entender esse mercado. E no nosso ramo também foi a mesma coisa. As empresas que vieram para cá no final dos anos 90 e meados de 90 e final dos anos 90, que foi feita a grande investida de empresas internacionais americanas, italianos, alemães, né? Tentando se fixar no Brasil, não conseguiram sucesso justamente por não conseguir entender esse dinamismo do mercado brasileiro, da diferença que existe entre tantos Brasis dentro de um Brasil só. E até mesmo recentemente a saída do Walmart, né?
que também é bem emblemática, né? Como é possível uma empresa com sucesso tão absoluto, e vamos fazer um parênteses ainda, né? Nos Estados Unidos, o Walmart vende para uma categoria de consumidor, para um segmento de consumidor, ele deveria se dar extremamente bem no Brasil. Sim. E o consumidor é a mesma categoria de consumidor que ele se dá muito bem nos Estados Unidos, é a mesma categoria de consumidor que ele buscou no Brasil. O que impediu dele estar presente nacionalmente? Inclusive comprando marcas fortíssimas, né, em cada região que ele chegou. E com a própria marca também dele. Eu acho que seria muito em cima disso que eu acabei de falar. Essa diversidade brasileira. O próprio Sonai também, ele também experimentou essa situação de nacionalmente ter o mesmo mix de produto, as mesmas categorias, as mesmas marcas em todas as lojas. E não é assim que funciona no Brasil, né? Nós temos exemplos aqui de operadores regionais que têm marcas diferenciadas dentro da própria cidade. Tem lojas que ele trabalha com determinadas marcas e tem loja que ele trabalha com outras marcas, outras categorias, outras famílias de produtos. Eu acho que é muito por aí mesmo essa segmentação para conseguir o sucesso. Entender o público, né? E hoje se fala tanto nisso hoje em dia, né? E tá claro aí. Agora, você acha que isso também se deve que o varejo de médio porte, vamos chamar assim, de supermercadistas falando, também está mais bem preparado? Também, mudou. Com investimento em tecnologia, informação, né? Eles também estão mais bem preparados, né? Se você olhar para trás aí um pouquinho, 3 anos, 4 anos, as redes regionais médias, né? Até pelo faturamento, nem sei se dá para dizer médias, são grandes também já. As regionais são, pelo valor expressivo de faturamento, não se pode mais dizer rede média, é que os que detêm uma fatia maior estão num volume tão grande que todo mundo chama de médio. Mas foram as pessoas que buscaram no CRM aí entender o cliente primeiro do que todos os outros. Foram eles que fizeram os investimentos em busca de informação, em formar um banco de dados muito consistente, buscar realmente a formação do mix de produto para os clientes em cima das informações que ele buscou nos cadastros e fazendo promoções, né? Porque só funciona dessa forma para você angariar dados. Não adianta você querer que espontaneamente alguém vá te fornecer todos esses dados que você precisa. Isso é praticamente impossível. Se você não fizer campanhas muito bem estruturadas e com objetivos claros para buscar essa informação, você não consegue esses dados. E você conseguindo esses dados e extraí-los, esse é o segredo do negócio. Muita gente tem muitos dados, mas não consegue tomar proveito dos dados. Não exerce o direito de usar aqueles dados ali em benefício para o negócio. E tem um negócio que a gente tem falado muito aqui, que é de fazer o básico bem feito, né? Quando a gente fala, e principalmente no nosso segmento, tecnologia, de todo mundo olhando porque o que vai acontecer no futuro, dados, informação, um monte de coisa, aí você fala, mas pera lá, o que você está fazendo com o pouco que você tem hoje? Né? Com pouco, que talvez, nem sei se é pouco, mas com o que você tem hoje, você já está conseguindo usar isso de maneira adequada, né, para conseguir dar o próximo passo, para ir para frente, né? Então, tem um monte de discussão por detrás. E, Valdemir, nos últimos anos a gente tem observado um crescimento expressivo dos atacarejos e do varejo de vizinhança. Você acredita que esses dois formatos de loja continuarão sendo o foco da expansão do varejo alimentício? Ainda tem espaço para continuar crescendo? Olha, eu sempre digo aqui uma historinha assim de que quando eu era garoto, eu ia com a minha mãe fazer compras num modelo de loja que chamava Superbox, do Pão de Açúcar, né? Já são quase 40 anos, um pouquinho mais de 40 anos isso. E o Minibox. Se você olhar hoje para aquele formato de loja Superbox e Minibox, eles são exatamente, guardado, lógico, as devidas proporções da tecnologia e da forma de expor que mudaram, é o atacarejo, né? É o atacarejo de hoje, o Superbox. E
eu venho observando a segunda onda do atacarejo. A segunda onda do atacarejo é nada mais do que o mini box. É um atacarejo menor, posicionados em bairros, e já está um volume bastante acelerado dessas lojas, que são lojas de 900 metros quadrados até 2.000 metros quadrados, e depois você tem o atacarejo tradicional de 3.000 a 5.000 ou 6.000 metros quadrados de loja. Mas essa segunda onda do atacarejo já está bem forte. Mas voltando ao paralelo aqui, então, do Superbox e do Minibox, em 40 anos, a renda do brasileiro não mudou tanto. E uma grande parcela da população utilizando o que ganha para alimentação e para o básico de sobrevivência, né? Então, eu acredito sinceramente que, a não ser que a economia tivesse uma evolução tão forte, tão diferente dos últimos 40 anos, nos próximos 10 anos, para você perder a competitividade do atacarejo e uma diminuição no volume de atacarejo. Agora, é uma coisa bastante importante dizer, o atacarejo, eu acho que ele vai passar por algumas transformações. Ele não, nos próximos 3 a 4 anos, eu acho que eles não vão ter a mesma característica das lojas que nós vemos hoje, com 8.000 SKU, né, zero de serviço, 2 ou 3 lojas somente de cada rede em cada cidade. Eu acho que isso vai mudar radicalmente nos próximos anos. Mas o que você acha que vai mudar, Rodrigo? Porque o atacarejo é um modelo de negócio, vai? Então, ele continua como modelo de negócio, mas para ele se perpetuar, ele vai ter que se aproximar mais do que um supermercado hoje em dia, como atendimento, linha de produtos, é isso? Eu acho que vai ser um misto. Ele não pode ter tanto serviço, porque ele tem realmente um apelo. Quebra o modelo dele, né? Exatamente, aí ele perderia a essência do negócio, certo? Ele vai ter que se adaptar. Um pouquinho mais de serviço que não traga uma ruptura nos custos, né, do modelo, do plano de negócio de custo ali, que ele possa, dentro da margem, conseguir oferecer isso para o seu consumidor. E o tamanho, eu diria que ele vai sofrer uma diminuição de tamanho para interiorizar nos bairros, nas grandes cidades, e chegar às pequenas cidades abaixo de 100.000 habitantes, que ainda no Brasil ainda não é uma realidade. Algumas redes já estão fazendo várias experiências bem-sucedidas com lojas em cidades de 30 a 70 mil habitantes. Mas nós temos uma diversidade incrível ainda para chegar em lojas até 100.000 habitantes. Poxa, vai ser sensacional, porque isso quer dizer que tem um espaço muito bom para crescer, e isso é bom para a Fest, é bom para a Gonevo também, né, Adriano? É bom para o varejo como um todo, né? Toda a cadeia como um todo cresce. Né? E os consumidores que vão ter, vamos dizer, as vantagens dos preços mais acessíveis perto de casa, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, vamos fazer um parênteses aqui. Não vamos falar somente do atacarejo alimentício. É incrível a quantidade de novos formatos de negócio de atacarejo, de materiais de construção, de utilidades domésticas, né? Nós temos redes já no Brasil com mais de 30 lojas de atacarejo de utilidades domésticas. Né? E nós já temos várias outras redes especificamente atacado nato, no formato ali atacarejo, onde você não leva somente um item, dois itens, você só leva de caixas fechadas ou blocos de mercadoria. Então você tem um outro formato, de outro tipo de venda, não varejo como atacarejo, se formando no Brasil. Então, às vezes, a gente fica pensando só no atacarejo alimentício, né? Temos vários e vários outros exemplos, e vai aparecer muitas coisas legais aí para o Brasil. Eu conheci recentemente na região de Jundiaí, que era especializado em utensílios para cozinha, mas só focado em produtos produtos gourmet, produtos para equipar a cozinha, tanto de um
lógico, de um restaurante, mas também e principalmente para as residências, né? Muito interessante. Você tem varejistas hoje no Brasil que tem grandes lojas especificamente ali para o público consumidor em pequena escala, para comprar um item de cada família ali que está à disposição à venda, mas você já tem também esse varejista com lojas específicas para aqueles empreiteiros que vão fazer as obras. Né? Não somente. Então, você veja, o segmento é diverso e tem ainda uma capacidade de crescimento extraordinária. O Valdemir, dentro desses diversos tipos de formato, né, muito se fala sobre o futuro do segmento, né, do supermercado, né? A gente tem num extremo aquelas lojas semelhantes à Amazon Go, a própria Amazon Go, que são lojas completamente autônomas. Inclusive, a gente teve oportunidade de conversar com um empreendedor aí de Londrina, né? Carrinho cheio, né? E do outro extremo, as lojas, as chamadas dark stores, né? Que são aquelas lojas dedicadas simplesmente para o clique e retira, né? Ou para ser um centro de distribuição, para entregar os produtos comprados na internet. A gente trabalha, o varejo alimentício ele navega nesses modelos, né? Uma coisa autônoma, passando por essas lojas que nem têm atendimento e chega até essas lojas, como a gente falava há pouco, com muita experiência, muito serviço, né? O tipo Whole Foods nos Estados Unidos ou lojas parecidas na Europa também. Como que você vê a tecnologia como fator importante ou determinante para essa transformação? Gustavo, você juntou em 5 ou 6 tópicos um universo incrível, hein? A galáxia toda aqui. Verdade, olha só. A velocidade das coisas hoje no mundo, né? A globalização da informação. A Amazon Go lança lá uma ideia e em 2 anos a gente já começou a ver lojas que não são idênticas à Amazon Go, mas com a mesma filosofia, certo? E aqui em Londrina, agora, já inaugurado ali o Carrinho Cheio, que já é a terceira, essa daqui é a terceira loja desse segmento deles, né? Totalmente autônoma, né? 24 horas e 100% autônoma, uma loja totalmente autônoma, com uma tecnologia diferente da Amazon Go, mas que proporciona o mesmo resultado final, ok? E também você citou aqui as Dark Store. Nós devemos ter feito nos últimos 12 meses, eu diria que até outro dia estava fazendo uma continha aqui, um pouco mais de 30 lojas dessas já no Brasil, bastante interessantes, né? Às vezes a gente pensa que nem existem muitas dessas lojas, mas só nós aqui já fizemos mais de 30 lojas dessas nos últimos 12 meses. E também é incrível aquilo que a gente vê. E você falou uma coisa que para mim é muito forte, que é a experiência de compra, como aguçando todos os seus sentidos, né, de estar dentro de uma loja, e o Whole Foods é uma das que realmente chama muito atenção, né? Chama muita atenção da gente pela experiência que você tem de compra dentro da loja. E aqui no Brasil nós já temos várias lojas, né, também que proporcionam com muita tecnologia dentro das lojas. Temos lojas aí extremamente tecnológicas que talvez até nos Estados Unidos ainda sejam poucos lugares que você encontraria tanta tecnologia dentro de uma loja só, 5 formas de pagamento, interação com hologramas, reposição de mercadoria de uma forma muito rápida, usando os sistemas para que você realmente diminua o impacto da ruptura, câmeras monitorando rupturas de gôndolas e também de áreas refrigeradas, medindo zonas quentes e frias de loja, para você poder mudar o layout da loja com o comportamento do consumidor. E aí, então, vem aquela pergunta que não quer calar, né? O varejo tradicional vai desaparecer, só vamos ter internet, só vamos ter dark, só vamos ter lojas autônomas? Eu, assim, sinceramente, não acredito nisso. Eu acho que o ser humano ele é muito dinâmico, muito adaptativo, e ele supera rapidamente e segue o caminho. Então, eu acredito que as lojas tradicionais vão ter o seu espaço,
A tecnologia inserida com essa pandemia, né, com a questão toda aí que estamos vivendo, eu acho que essa é duradoura, essa veio para ficar e ela vai ser evolutiva, ela não vai parar tão cedo, né, essa evolução, mas, de qualquer forma, eu acho que a loja tradicional vai ter o seu espaço, ela não vai desaparecer de forma alguma, mas vai ser complementar, ela vai ser complementada por essas novas formas de vender e de atendimento do cliente que vão existir. Né? Em grandes centros vai ser bastante interessante as dark, mas em lugares menores, eu acredito sim, não acredito sinceramente que as lojas tradicionais vão perder o espaço. As pessoas vão nas lojas, isso não vai mudar tão cedo. Quando começou, né, a história de internet, e-commerce, compra online, né, sempre se falava, não, qual vai ser o futuro das lojas? As lojas vão fechar, as lojas vão acabar. Conforme o tempo foi passando, as empresas de e-commerce começaram a ver a importância de ter loja física. Hoje você vê várias lojas de e-commerce começaram a abrir loja física e vice-versa, né? As lojas físicas começaram a abrir e-commerce. Eu concordo com você, Valdomiro. Eu acho, para mim, eu sempre faço a referência do rádio e da televisão, né? Quando veio a TV, falaram que o rádio ia morrer, né? E os dois convivem muito bem hoje, apesar de ser uma coisa antiga isso, né? Os dois convivem muito bem, né? A própria Amazon comprou a Whole Foods, né? Exatamente. Depois do sucesso do e-commerce, né? Ela ganhou muito dinheiro com o e-commerce e de repente foi para as lojas físicas e já anunciou aí 2 ou 3 vezes volumes grandes de abertura de lojas físicas, né? E no Brasil a gente tem alguns exemplos disso também, né? Sem dúvida nenhuma. Temos vários varejistas que eram só e-commerce e vieram também para a física, e o contrário também, né? Muitos varejistas aí foram para o e-commerce, que na verdade se completam, né? É mais um canal, né? Eu vejo como o consumidor tem mais uma alternativa. Então, ele tendo alternativas, ele vai optar. Mas eu acho que ele vai continuar indo lá na loja para pegar no produto, olhar, perceber se é bem aquilo que ele quer mesmo, antes de fazer a compra especificamente online. Valdemir, a gente teve recentemente, inclusive nos encontramos lá na Alemanha, na Euroshop. O que você viu lá diferente, assim, que te chamou a atenção? Que você, pô, isso aqui é bacana, isso aqui pode mudar, isso pode realmente se transformar em algo diferente no Brasil. O ponto alto da feira foi a tecnologia. O segmento tecnológico é que realmente foi bastante interessante nessa última edição. O que eu vejo é realmente a questão cada vez mais presente e a dependência, se eu posso dizer assim, dos sistemas, né? É uma coisa boa as organizações dependerem do sistema, porque se você está dentro, tudo que você tem que girar pelo sistema, tem que fazer a coisa andar, o sistema te traz competitividade e te traz muita segurança, quando bem estruturado, evidentemente, né? E essa segurança, ela reflete, evidentemente, em lucros, né? Então, cada vez mais, nós vimos lá plataformas incríveis de começo ao fim para você gerir negócios e de forma a buscar a interferência, tudo aquilo que sai fora daquilo que você está pré-determinado, que você parametriza, e você tem que cuidar daquilo numa velocidade muito grande, até porque os volumes são enormes, e se você não cuida, as perdas também elas são muito fortes para o negócio, né? Eu ouvi uma frase numa palestra que é assim, o software jantou o varejo, né? Fazendo uma tradução livre, né? É um pouquinho do que você está falando, né? O sistema, a geração de dados, a gestão, as métricas, né? Tudo isso está criando uma conexão, né? Criando uma integração de tudo, né? Você tinha uma figura no passado que era aquela pessoa que tinha o dom, né? Tinha a habilidade de comprar e vender, né? Era nato, né? Hoje essa pessoa é o empreendedor. Ele é quem vai empreender e fazer os novos negócios e colocar isso para rodar.
tudo aquilo que você tinha que era natural, às vezes de uma única pessoa, que era esse dom, né, de saber comprar e saber vender, o sistema faz isso para você hoje, usando, né, os parâmetros que você vai pré-determinar de forma absoluta. Ou seja, se forem bem parametrizados, você tem certeza absoluta de que tudo aquilo ali tá perfeito. Antes era mais no empírico, né? Ou naquela forma de que você aprendia pelo senso comum, de que meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, eu também vou fazer assim, e sempre foi assim, vai dar certo assim. Não é mais dessa forma, né? E o volume também. Você pega redes que o avô tinha 3 lojas e faturava, vamos falar valores de hoje, porque senão tem muita gente que vai ouvir isso e não vai nem entender se eu falar em cruzeiros, né? Mas vamos falar que faturava lá R$1 milhão por ano. Hoje você tem as redes que são tocadas pelos netos faturando 5 bilhões de reais, 8 bilhões de reais, 10 bilhões de reais, até mais do que isso. Certo? Então, evidentemente que não pode mais estar ligado à percepção de uma única pessoa, não pode estar ligado ao dom de uma única pessoa de comprar e vender. É lógico que o sistema é quem vai determinar o sucesso disso tudo. Incrível, é sempre uma aula conversar com você, viu, Valdemir? Ô, Valdemir, e o que a FEST tem aí preparada de inovação para os próximos anos? Nós temos bastante coisa, hein, André? Nós estamos trabalhando em formas de pagamento, assim como vocês também, estão bem evoluídos nisso, né? Essa questão da integração da tecnologia com os equipamentos físicos também, a gente está abrindo as portas para que a gente consiga colocar inteligência nos equipamentos que antes eram lá estáticos, né? Eles não podem mais ser estáticos de forma alguma. Então, a nossa área de desenvolvimento, o P&D, está trabalhando muito forte nisso. Temos várias coisas já em andamento, em teste, e também no mercado sendo usado. O próprio self-checkout dinâmico, né, que vocês já conhecem também, é algo bastante interessante, né? Essa questão de gerenciamento remoto dos equipamentos de refrigeração, para evitar, por exemplo, hoje nós conseguimos avisar para o cliente que daqui a 4 dias existe a possibilidade de um compressor dele, de um determinado equipamento parar. Ou seja, antes mesmo de pensar que ele vai, que o supermercadista ou o varejista lá pudesse imaginar que o equipamento dele sofreria um dano, a gente já está fazendo o reparo. Então, são coisas muito interessantes, que trazem confiabilidade para o negócio e trazem uma redução de custo imensa para o sistema. Sensacional. Não é à toa que vocês são líderes, né, Valdemir? Valdemir, o que o varejo ensinou ao Valdemir Guerra? Olha, o varejo me ensinou muitas coisas, né? A confiança é a base do nosso negócio. Então, eu digo sempre aqui para todos os meus meninos aí que o caminho mais curto para a confiança é honrar os compromissos. Então, ao longo desses anos todos, o varejo me ensinou que a confiança é a base do negócio. Parabéns por tudo que você construiu ao longo desses anos, né, e que ainda vai construir. Eu que agradeço a oportunidade, gostei muito, ainda mais falando com amigos, com pessoas que a gente tem convívio, tem confiança, tem respeito pelo trabalho também de vocês, pelo lugar que vocês ocupam nessa cadeia do varejo. Então, é significativo e agradeço demais a oportunidade. Caramba, uma verdadeira aula com vários insights. Tá difícil destacar qual foi o aprendizado principal desse episódio. Eu acho que a gente pode se focar em uma palavra, que é transformação. E aí, seja ela causada pelo choque de gerações, ou pela digitalização do varejo, ou até a transformação imposta pela mudança no comportamento do consumidor. Acho que uma coisa ficou clara pra gente. Não dá para ficar parado. Semana que vem a gente volta com mais um PDV. Até lá!